O que me impressiona no Corinthians é que ele não vive uma crise como é comum nos times de futebol no Brasil, de relacionamento, dos jogadores com comissão técnica, dos jogadores com direção, dos jogadores entre eles. O Corinthians é uma confraria há muito tempo, né? Os jogadores se conhecem há muitos anos. Eles têm gerações diferentes, mas quase todos eles passaram pelo Corinthians em outros momentos, como o próprio Maicon, como todos os outros. Eles adoram o Alessandro, adoram o Duílio, adoram o Lázaro, adoram o Danilo, só que isso não garante. A confraria é muito legal, mas ela funciona mais na mesa de bar do que no campo. Então, a falta de um comando, de um norte, ela, para mim, está muito explícita. Eu fico comparando, não sei se vocês conseguem ter a memória daquele jogo do Corinthians contra o Fluminense, que o Corinthians ganha e vai para a final da Copa do Brasil, ainda sob o comando do Vitor Pereira contra Fernando Diniz. Não faz tanto tempo assim. O Corinthians amassa o Fluminense e consegue a vaga para a final contra o Flamengo. De lá para cá, a Luísa estava lembrando, o Corinthians perdeu o Vitor Pereira, trouxe o Lázaro, trouxe o Cuca, colocou o Danilo, agora o Luxemburgo, e o Fluminense insistiu com o Diniz. Agora você não parecem mundos diferentes do Fluminense hoje e do Corinthians? Até pouco tempo atrás o Corinthians estava eliminando o Fluminense na Copa do Brasil, no final do ano passado. E hoje tem uma questão que o futebol coloca do aspecto coletivo, que ele vai muitas vezes além do aspecto técnico de jogadores decisivos. E você vê hoje 3 times brasileiros com padrão, só 3. Fluminense, Fortaleza e Palmeiras. O resto é um bando. O Corinthians é um bando. Um bando de bons jogadores, tem um elenco um pouco desequilibrado, algumas posições, muitos, outras poucos. Mas é um bando, como vários times do brasileiro hoje. É um bando que não tem um padrão coletivo. E a gente está começando a ver a distância de times com padrão coletivo para os demais. E por isso que me chama tanto a atenção eu comparar o Corinthians e Fluminense da Copa do Brasil semifinal ano passado com agora o estágio dos dois times. É uma E é comparação curioso muito que o boa Corinthians também. jogou melhor com o técnico com quem os jogadores não se davam bem, né? Isso também é curioso. Então, Quando tinha um problema de relacionamento, o time rendeu mais. eu acho simbólico, sintomático, Luiz. Esse é um bom ponto. Não é necessariamente o compadrio, a confraria, que vai tirar o máximo do grupo de jogadores. Você tem total razão. O melhor Corinthians desses últimos foi o do Vitor Pereira, que os caras saíram xingando ele depois. Mas durante a parte final do trabalho do Vitor Pereira, foi a melhor versão do Corinthians dos últimos tempos, né? Tem isso também.